Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E no episódio de hoje vou falar dos filmes que eu assisti no mês de novembro de 2024. Ao contrário do ano passado, né, quem me acompanha desde o ano passado deve ter visto que eu tinha muitas metas. Metas muito difíceis. E aí o mês de novembro do ano passado foi um mês de correr atrás das minhas metas. Então foi um mês que eu vi muito filme. Muitos filmes de fora da minha zona de conforto, mas eu fiquei meio estafada. E aí em dezembro eu vi pouca coisa. Esse ano aconteceu o quê? O contrário. Não exatamente o contrário, mas é que assim, as minhas metas são um pouco mais flexíveis. E novembro foi um mês bastante caótico na minha vida, tanto que ficou algumas semanas sem podcast, né? E eu assisti pouquíssimas coisas. E agora eu preciso usar dezembro pra correr atrás da minha única meta, que é assistir os 52 filmes para mulheres. Nessa altura do campeonato, dia 4 de dezembro, que é quando eu tô gravando esse episódio, faltam 5 filmes dirigidos por mulheres. Então, ainda dá pra terminar isso aí. Vamos que vamos! E eu vou precisar correr. Mas o assunto do episódio de hoje é o mês de novembro. Então eu vou falar dos filmes que eu assisti. No total foram 6 filmes inéditos pra mim. Nenhum deles foi ruim. E eu vou falar na ordem, assim, do que eu gostei menos até o meu grande favorito. Porque, assim, 5 desses filmes eu gostei. Não amei, não adorei, mas eu também gostei, assim, sabe? Foi legal. Então, são recomendações válidas, mas nenhum deles vai figurar na minha lista de favoritos. Alguns são um pouquinho esquecíveis, eu diria. Mas tem um que é top 10 do ano bom, né? Vocês já devem estar mais ou menos ligados se me acompanham nas redes, se me acompanham no Instagram, @filme.da.semana. Mas vamos que vamos. Antes de falar dos filmes inéditos pra mim, eu queria comentar brevemente que eu revi Gladiador, o primeiro, porque eu tinha expectativa de assistir o Gladiador 2 esse mês, né, que tá no cinema, mas acabou não dando certo. Poxa, que pena. Spoiler desse episódio, eu não assisti Gladiador 2. Então, assim, revi com um objetivo e não cumpri esse objetivo. Parece minha maratona de Missão Impossível no ano passado, que eu assisti todos, porque ia lançar um novo, mas eu não assisti o novo. Até hoje eu não assisti o novo. Tá na Netflix, eu não vi ainda. Mas, enfim, é meu jeitinho. Mas sobre Gladiador, né, o filme de 2002, ele venceu o Oscar naquele ano. Ele é um dos meus filmes vencedores do Oscar favoritos, eu vou dizer isso aqui porque eu gosto muito desse filme. Eu assisti ele pela primeira vez quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fiquei meio embasbacada, assim. Foi um filme que me impactou muito na minha juventude cinéfila, e eu revi, e pra mim ele continua muito bom. Gente, assim, trilha sonora de cachorros latindo, pássaros voando, esse é o entardecer no interior, a experiência completa agora aqui comigo. Mas eu gostei muito de Gladiador. A história, ela é simples, mas ela funciona muito bem. E eu me peguei pensando se essa história funcionaria hoje em dia, porque eu acho que a gente anda um pouco mais cínico. Porque é uma clara história, assim, de bem versus o mal, por mais que alguns personagens tenham nuances e camadas, não são tantas assim. E eu acho que hoje em dia a gente é um pouco mais cínico pra esse tipo de história, não sei. Mas aí, então, não sei como que ficou o Gladiador 2. Eu queria ter assistido esse mês, acabei não vendo. Mas foi bom revisitar o primeiro. Eu vi ele no Prime Video, se não me engano. E eu acho que ele tá no Globoplay também. Eu jurava que eu tinha o DVD desse filme. E eu fui procurei, não tenho. Eu tenho de Coração Valente. Talvez eu confunda. Quando eu era mais jovem, eu lembro que eu confundi esses dois filmes. Não sei porquê. Hoje não faz nenhum sentido essa confusão. Mas às vezes ela acontece. Meu cérebro às vezes tem umas confusões esquisitas. O primeiro filme que eu vou falar aqui hoje é o Babadook, um filme de terror australiano de 2014. Eu já tinha ouvido falar bastante, eu sabia de algumas coisas nele, eu não tinha visto porque eu tenho uma grande resistência com terror. Mas aí ele entrou na MUBI recentemente, eu falei, vou ver. E aí, qual foi a minha surpresa? Que a protagonista é a Essie Davis. Não sei, eu acho muito pouco provável que vocês vão pegar essa referência. Mas vocês lembram de uma série que chama Miss Fisher Murder Mysteries? Que é uma série de investigação policial australiana também, que se passa nos anos 20. Tem essa mulher que ela é toda inteligente e tal. Ela é meio que uma detetive particular. Enfim, é esse negócio de casa semana. É um negócio super manjado, mas que eu adorava. Teve uma época, acho que foi 2018, 2019... que eu maratonei, assim, foi um mês que eu só via isso. Eu fiquei bastante viciada e obcecada. E depois lançou um filme. A série foi encerrada, na época ela tava na Netflix, hoje sei lá onde tá. E teve um filme pra encerrar, eu lembro que eu vi na pandemia, que foi no comecinho de 2020.
Enfim, é a mesma atriz que fazia a Miss Fisher, a protagonista. Ela faz a protagonista aqui do filme. Babadook, ele é um filme de terror que é uma metáfora. Olha só, quem diria, né, que iam usar o terror como metáfora para alguma coisa do sofrimento humano, né? Aqui é pro sofrimento da maternidade, do luto e da maternidade, né? Porque a personagem da Essie Davis, ela era casada, tava feliz no casamento dela, tava grávida. E aí, no caminho pro hospital, sofreu um acidente e o marido dela morreu no mesmo dia que o filho dela nasceu. Então, imagina a cabeça dessa mulher, uma situação complicadíssima. Então, ela meio que se fechou no luto dela, ao mesmo tempo que ela também tinha um filho pra criar agora, então ela não podia simplesmente abandonar a vida, tinha que fazer alguma coisa, mas os dois, eles têm uma existência meio reclusa, assim. Ele é super carente, provavelmente por causa dessa reclusão que eles têm, enquanto que ela tem umas dificuldades de socialização que provavelmente vieram desse período de luto, enfim. Eles têm essa dinâmica que a gente vai conhecendo no começo do filme, e aí, em dado momento, assim, ele pede pra ela contar uma história, acha um livro lá, e ela fica, nossa, que livro é esse? Eu nunca vi esse livro, nunca comprei esse livro, mas tudo bem, né? Mas aí acha esse livro, que é o livro do Babadook, e é bastante assustador. Eu acho que foi a parte que eu mais fiquei com medo no filme, foi a hora que eles estavam lendo o livro, porque é uma sequência, assim, de coisas calmas e as imagens caóticas. Eu tenho medo, eu sinto medo da figura do Babadook, sabe? Eu acho assustador de um jeito esquisito, de um jeito quase engraçado, o chapeuzinho dele, o sorriso. É quase cômico, mas ele me gela a espinha. E aí, a partir daí, essa criança fica obcecada com esse tal de Babadook. E, assim, essa criança, ela... Não vou diagnosticar ninguém, mas, assim, como já disse, é uma criança muito solitária, que ele tem uns hiperfocos muito específicos e tem umas dificuldades de socialização. E aí ele entra nesse hiperfoco do Babadook e transforma a vida de todo mundo no inferno. Ele é uma criança bem chata, assim. Também é uma propaganda pra não ter filhos. Pelo menos foi essa a minha interpretação. É um filme que ele mostra a maternidade como uma coisa não romantizada mesmo, como uma coisa que é difícil, principalmente porque você acaba não tendo tempo pra... Sei lá, ela não teve o tempo pra processar o luto dela. 7 anos depois, 8 anos, não sei quantos anos tem o menino. Né? Então tem isso, enfim, tem várias camadas aí de interpretação desses conflitos da protagonista com o luto, com a maternidade, com toda a responsabilidade em cima dela. E aí o monstro, ele é só uma coisa que rola ali. Enfim, falei, eu não sei se falei muita coisa, não sei se deu vontade de vocês assistirem, não sei se eu fiz muito sentido, porque foi um filme que eu gostei. Mas eu não sei se eu tinha expectativa de gostar mais, não sei se eu tinha expectativa de ser uma coisa diferente. O final, eu gostei, mas não sei, é que chegou uma hora que eu fiquei, nossa, eu não sei o que pode acontecer nesse final, porque já aconteceu tanta coisa, já temos tantos traumas aqui que eu não sei como que isso pode acabar. E aí ele acaba de um jeito que eu não imaginava. E eu até que gostei de algumas coisas. E eu gostei do filme. Mas eu não amei, assim, eu não recomendo tão fortemente. Porque, né, é um filme de muitas camadas de interpretação mesmo. Não sei se eu peguei todas. Mas eu sei que é meio que não vou dizer que é um monolito, mas é um pedaço importante, assim, do cinema de terror. Principalmente do cinema de terror feminino, né? Porque a diretora é uma mulher, é a Jennifer Kent. E é uma história feminina, então tem todas essas coisas. Achei interessante, mas não morri de amores, por assim dizer. O Babadook tá disponível na MUBI. O próximo filme também é um filme sobre relações complicadas entre pais e filhos, que é A Estrada, um filme de 2009, com o Viggo Mortensen, que é o Aragorn dos Senhor dos Anéis, e com o Code Smith McPhee, que é o menino do Ataque dos Cães. Não sei se vocês lembram, né? Que tem o menino protagonista. É esse rapaz que na estrada ele era uma criança, né? Que ele tem a meia idade, acho. Então, 2009 é uma criança. Eu era adolescente já, mas enfim. E tem a Charlize Theron também, e outras pessoas. Ele é adaptado de um livro de mesmo nome. É uma história pós-apocalíptica, antes de ser cool, por assim dizer. Porque hoje em dia, principalmente no mundo pós-pandemia, não vou dizer que tá na moda, mas a gente teve várias produções distópicas que tratam o tema de uma maneira não tão idealizada. Porque antes, né, algumas coisas de distopia que a gente tinha eram umas coisas mais voltadas para ação, tinha um quê de idealismo, de que a justiça prevaleceria e tal. E hoje em dia a gente tem um cenário de produções pós-apocalípticas um pouco mais depressivo, por assim dizer. A Estrada é um precursor dessa onda. Eu acho que é um dos filmes mais depressivos que eu assisti na minha vida. É um filme de falta de esperança completa no futuro e em tudo.
tudo nesse filme exala, assim, essa falta de esperança que existe nesse cenário. Aconteceu alguma coisa, eu não lembro exatamente o que, eu acho que não tem importância também o que é que fez a sociedade ficar meio... é que nem Walking Dead, que nem The Last of Us. Não é muito diferente. É Estados Unidos, foco, né? E a galera fica meio nômade, assim. Você meio que não consegue confiar em ninguém e tem que ir andando. E aí, nesse cenário, a gente tem o Viggo Mortensen e o filho dele. Que eles não têm nome, eu acho que é só pai e filho, né? Que eles se tratam. Tem a história de como essa criança nasceu contada em flashbacks. Que ele nasceu na semana, assim, que as coisas estavam ficando ruins. E aí, eventualmente... aconteceu uma coisa com a mãe que ela não está ali com eles. E a gente vai descobrindo isso ao longo do filme. E é ainda mais doloroso descobrir isso ao longo do filme do que se tivesse um prólogo contando o que aconteceu. Porque a gente passa tempo com aqueles personagens e meio que a gente vai sacando o que vai rolando um pouquinho antes de acontecer. Então eu acho que tem um impacto ainda maior quando de fato acontece. Então é o filme desse pai e filho andando pelos Estados Unidos, desolado, procurando, não sei, procurando nada, tentando sobreviver. Essa que é a questão. Eles não estão em busca de um lugar especial, de um abrigo, de um lugar bom depois das colinas. Eles ouvem uma coisa ou outra, que talvez no litoral as coisas estejam melhor e tal, mas no fim do dia eles estão tentando sobreviver e é meio que é sobre isso, sabe? Sobre sobrevivência. Me lembrou muito do Last of Us, principalmente a vibe. Só que eu acho que tem uma diferença muito importante, que em The Last of Us ainda tem um elemento de esperança. Apesar de ser pouca, eu acho que, pelo menos na primeira temporada, não joguei os jogos, mas a primeira temporada me faz pensar muito sobre o que faz a gente continuar, né? Que são as relações humanas que faz a gente simplesmente não desistir e largar a mão, tá tudo muito difícil, eu vou ficar aqui pra morrer no deserto. Pra mim, The Last of Us tem isso, agora esse filme pra mim não tem essa parte. Tem o laço entre pai e filho, que é muito forte, mas tirando isso, assim, não existe mais razão nenhuma pra você continuar vivo nesse mundo. Então, eu não recomendo assistir esse filme se você não estiver se sentindo muito bem. Ou se você estivesse se sentindo bem, talvez te deixe numa bad esquisita. Eu assisti num filme que eu tava mais ou menos, e aí eu fiquei numa bad reflexiva esquisita, mas eu já tava mais ou menos. Então, só aproveitei o embalo. E aí, por causa disso, eu não recomendo com tanta força assim, mas foi um filme que eu achei bastante interessante. Então, fica aí essa meia dica, por assim dizer. A Estrada eu vi na MUBI, porque tava saindo. Na verdade, foi por isso que eu fui ver, porque eu tinha botado ele na minha lista de quero assistir na MUBI. E quando o filme vai sair de lá, eles avisam, tipo, esse filme que você botou na sua lista vai sair em tantos dias. Eu acho isso super útil e todos os streamings deviam ter. Mas enfim. E aí eu vi esse aviso, eu fiz o quê? Fui lá e vi o filme, porque, né, ele ia sair. Eu pensei que ia ficar difícil de ver, mas não, ele tá disponível na Max, ele tá disponível no Prime Video, ele tá disponível num monte de lugar, então podia ter deixado pra ver um filme mais animadinho, pra ficar mais animadinho, né? Mas, enfim, escolhas, eu tenho que arcar com as consequências dos meus atos. Próximo filme é Meu Eu do Futuro, um lançamento desse ano do Prime Video. Um filme pequeno, canadense, independente, assim, um drama de amadurecimento, com essa vibe de filme indie, que eu gostei. Eu realmente não dava nada pra ele, eu ia pular, mas aí eu vi umas pessoas falando que era legal. Aí eu falei, vou dar uma chance. Um dia que eu cheguei meio cansado do serviço, queria ver uma coisa leve, e assim, esse filme, ele é leve até a segunda página, né? Porque quando ele tem o plot twist dele, eu chorei. Não achava que ia chorar nesse filme, mas enfim. A premissa do Meu Eu do Futuro é muito interessante, né? Tem essa moça que ela vai fazer 18 anos, ela passou na faculdade, ela mora nessa cidadezinha minúscula no Canadá, né? Acho que deve ser na região dos Grandes Lagos, porque ela tá toda hora andando de barquinho, indo pra cima e pra baixo de barquinho. A família dela tem uma fazenda de cranberry, blueberry, de alguma frutinha aí. E ela tá vivendo a vida, assim, tá no paraíso, tendo a juventude dela, ela tá louca pra ir pra cidade, porque ela finalmente vai morar na cidade, que é o que ela sempre quis, ter a vida dela, ser independente. Então ela tá super animada, mas também tá curtindo esse último verão ali na casa dela, mas contando os dias pra se mudar, né? E aí, no aniversário dela de 18 anos, ela e as amigas dela vão pro meio do mato pra usar droga. Ai, né? E aí, enquanto elas estão lá tendo os efeitos dos entorpecentes, aparece a Aubrey Plaza pra essa menina. Aí a Aubrey Plaza fala, oi, nossa,
Não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu sou você do futuro. Eu sou você daqui 20 anos. Aí tem toda aquela reação de estranhamento, né, da menina, que ela não entende se ela tá drogada ou não, se tá acontecendo ou não, e de que tá acontecendo, e daqui 20 anos, meu Deus, quanto tempo, né, e a gente vê a percepção. Eu esqueço como é ser adolescente, sabe? Eu tive 18 anos, não foi há 20 anos atrás, mas foi há 15 anos atrás, eu acho. E eu não tenho ideia como eu era. Eu acho que eu devia ser insuportável que nem aquela pirralha. Ela releva porque ela lembra como era ser ela, né? Ela tá comentando, nossa, verdade, não lembrava como que eu era uma pirralha insuportável quando eu tinha 18 anos. Mas enfim, elas ficam conversando e tal, e uma dá conselho pra outra. E aí parece que esse é um filme, sei lá, de conselho e tal. Mas as coisas se desenvolvem de um jeito tão interessante, tão legal, assim, não é nada de outro mundo. Não é nada super inovador, não é nada super diferente. A direção desse filme é super tradicional, parece um filme pra TV até, em alguns momentos, principalmente porque eu não acho que é uma produção muito, muito cara, eu acho que é um filme bastante baratinho e meio que mostra isso. Mas sei lá, eu tava envolvida com os personagens e com a história e com tudo que tava acontecendo lá. E aí, eventualmente, né, o filme não acontece todo nessa viagem de droga, ela vai viver a vida dela, esse verão dela. E esse encontro faz ela repensar algumas coisas e correr atrás de melhorar algumas relações, alguns arrependimentos que a versão mais velha dela tem em relação à distância que ela colocou com a família, principalmente, mas em relação a outras coisas também. Não parte no negócio de tipo, você tem que estudar e conseguir um emprego bom. O foco maior é nas relações humanas mesmo. E vai para lugares interessantes, assim, no filme. E tudo é engraçado, tudo é leve. Quando a Aubrey Plaza aparece, pra mim, é quando o filme fica bom. Porque depois dessa interação, elas têm outras interações, mas não são muitas. Pelo pôster, pelo trailer, parece que ia ter mais Aubrey Plaza. Mas todas as cenas que tiveram foram boas. E eu gostei. Eu achei um bom drama de amadurecimento. Eu achei um filme bem gostosinho. Bem divertido, tem umas risadinhas. A protagonista, ela tem umas questões com a sexualidade dela que não é muito comum ver em filmes. Ela é bem decidida com algumas coisas. Eu acho que a bissexualidade dela é muito bem trabalhada no filme. De um jeito que nem sempre é tão bem trabalhado assim. E eu achei interessante, eu gostei bastante do filme, eu recomendo. Minha Eu do Futuro tá disponível no Prime Video. Saí de um filme pequenininho, independente, do Canadá, dirigido por uma mulher, pra ir pra um filme independente, pequenininho, dirigido por uma mulher, mas do Reino Unido, que é Pequenas Cartas Obscenas, ou Wicked Little Letters. É um filme de 2023, que chegou esse ano aqui, ele passou em um outro festival, ele já tava no meu radar, porque ele é protagonizado pela vencedora do Oscar, Olivia Colman, e co-protagonizada pela Jessie Buckley. Jessie Buckley e Olivia Colman já interpretaram a mesma pessoa em A Filha Perdida, e aqui elas interpretam vizinhas. Esse é um filme de época que ele se passa numa cidadezinha minúscula da Inglaterra, menor que Lençóis Paulista. Se passa no pós-guerra, assim, imediatamente depois da Segunda Guerra. E aí tem uma mulher, que é a Olivia Colman. Ela é uma solteirona, né? Ela não casou, mora com os pais. E ela recebe cartas obscenas. Ela recebe cartas xingando ela. E aí ela é uma mulher muito pura e casta, uma mulher muito religiosa, os pais dela são extremamente religiosos. Inclusive o pai dela, quem interpreta, é o Timothy Spall, que é o rabicho do Harry Potter, provando que a Inglaterra tem 5 atores. Mas voltando à sinopse do filme, a personagem da Olivia Colman começa a receber essas cartas xingando ela. Ela fica constrangida, né, e mostra pro pai. O pai dela acha um grande absurdo. E aí, conforme o fluxo aumenta, ele resolve fazer uma denúncia pra polícia. E ele culpa a vizinha, que é Jessie Buckley, que é uma imigrante irlandesa, que é uma mulher disruptiva, por assim dizer. Ela fala na cara mesmo, ela sai pra beber, ela tem uma filha de um marido que morreu, ela mora com outro cara que ela não é casada. Então, assim, muitas red flags pra sociedade puritana, londrina, não é Londres, né, mas enfim, a sociedade inglesa do começo do século XX, todo mundo acha a existência dela um grande absurdo. E ela também acha um absurdo que ela fala, por que vocês estão me culpando de escrever essas cartas anônimas, sendo que eu falo isso na cara das pessoas, né? Porque eu me daria o trabalho de escrever cartas anônimas, né? As pessoas ficam, realmente, né? Mas prendem ela mesmo assim. E daí o filme se desenrola como se fosse um mistério de se ela realmente escreve as cartas,
se ela vai conseguir provar a inocência dela caso não seja ela que escreve as cartas e quem escreve as cartas de verdade. Então tem essas duas coisas que rolam, ela tentando provar a inocência dela e tentando descobrir quem que escreve as cartas. Então tem uma policial que ela se interessa por esse caso, ela entende, logo de início ela já saca que ela é inocente, mas ela precisa de provas, e aí isso também vai contra o que a polícia quer, que a polícia só quer resolver esse negócio. Pra polícia é ótimo, que ela resolve o caso e ainda coloca a mulher encrenqueira na cadeia. Então assim, ela matou 2 coelhos com uma cajadada só. Pra eles tá ótimo. E eles também não curtem muito a ideia de ter uma mulher policial, né? Ela tá lá, mas eles não curtem muito essa ideia, só botam ela pra fazer trabalho banal, tipo fazer o café e arrumar papel. E ela quer se provar, né? Melhor, que ela é mais que isso, então tem esse comentário. É um filme de humor inglês, então assim, não é pra todo mundo, eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu achei bem soft, assim, bem suave. As piadas não é nada super, não é nada Monty Python, que é peculiar demais, ou The Office Reino Unido, que, né, tem algumas coisas que são meio esquisitas de rir. Mas esse filme eu achei ótimo, humor. Eu gosto de humor inglês. Eu dei altas risadas. Tem vários comentários sobre papel de mulher na sociedade que são inseridos de um jeito meio lúdico, de um jeito bem engraçadinho, mas que são alfinetadas. Tem algumas alfinetadas que são meio óbvias demais, você fica, tá bom, linda, eu tô ouvindo o som do tabu quebrando. Mas mesmo assim, eu acho que o saldo acaba bastante positivo. E eu tinha até esquecido que no começo ele meio que abre como se fosse uma história verdadeira. Só que no meio do filme eu esqueci disso. E aí no final ele meio que lembra disso de novo. Essa história, ela realmente aconteceu. E é isso aqui que aconteceu com as pessoas. Fulana fez isso, isso e isso. Fulana foi pra tal lugar e papapá. Aconteceu isso, isso e isso. E eu fiquei, gente, aconteceu de verdade. Eu acho que isso deu uma elevada pro filme pra mim. Eu não sou muito fã de filmes de fatos reais, principalmente quando é pra dar uma mensagem agradecedora de superação, do tipo, olha como ele conseguiu fazer isso, mesmo com todas as adversidades, sabe? Eu tenho um pouquinho de preguiça disso. Mas esse filme que é um caos, saber que existiu de verdade, aí eu fiquei, nossa, que interessante, né? Que curioso a vida do interior inglês, né? Eles não tinham nada pra fazer, então tinha que ficar arranjando problema pra cima e pra baixo. Basicamente é um grande resumo do filme isso. Mas eu gostei bastante desse filme, eu assisti na Max, chegou recentemente lá, fiquei bem feliz. E eu fiquei feliz de que é um filme lançamento que eu consegui assistir, porque tem vários filmes que eles chegam nos streamings, sejam porque é lançamento, ou seja, porque é um filme, sei lá, do ano passado, retrasado, que enfim tá sendo lançado. E eu não consigo ver, porque a vida é caótica, a vida tem muita coisa. Mas esse eu consegui ver no mês que saiu, então fiquei feliz. Próximo filme é Ela Disse, um filme de 2022, dirigido pela Maria Schrader, de O Homem Ideal, que é um filme que eu gosto bastante, uma comédia romântica meio sci-fi com o Dan Stevens e com a Sandra Hüller. Mas enfim, Ela Disse é um filme norte-americano, com a Carey Mulligan e a Zoe Kazan, e é um filme de jornalista, que é uma coisa que eu não costumo gostar muito, mas esse aqui eu gostei bastante. Ele é baseado em fatos reais também, que é uma coisa que eu não costumo gostar muito, como já falei, mas aqui eu gostei, e até porque eu acho que é um filme bastante didático. Eu acho que deveria ser daqueles filmes obrigatórios. Eu odeio falar filme obrigatório, mas assim, eu não digo pra cinéfilos, eu digo pra pessoas no geral. Porque ele vai contar os bastidores das jornalistas que expuseram o caso do Harvey Weinstein, lá nos Estados Unidos, e deram início ao movimento do Me Too. Eu digo que deveria ser obrigatório porque ele é bem didático em mostrar como o abuso afeta as mulheres e o abuso, não apenas abuso sexual, não apenas estupro em si, mas outras formas de abuso também. E como é difícil vir a público e falar sobre, como é difícil denunciar, como é difícil sequer tocar no assunto, ainda mais quando existe uma relação de poder, ainda mais quando é uma pessoa conhecida, uma pessoa poderosa, uma pessoa famosa, como é difícil fazer as pessoas falarem e como é difícil acreditar também, né? O filme não vai tanto pro lado como a sociedade trata as vítimas, mas mais no cuidado dos jornalistas de fazer a narrativa ser favorável à vítima, de certa maneira, mas também como eles não têm controle da reação das pessoas, né, uma vez que a matéria tá no ar. Eu acho muito engraçado que, para dar o contexto, né, do mundo e da carreira das meninas, o filme abre com uma delas, com a Carey Mulligan, publicando uma matéria sobre o escândalo do Donald Trump.
às vésperas da primeira eleição que ele se elegeu. E mostra um pouco também da impotência dela. Ela correu pra fazer essa matéria, ela foi atrás das mulheres, ela convenceu elas a falarem. Uma delas recebeu todo tipo de ameaça por ter falado sobre, elas foram muito ameaçadas, mas ela correu porque ela achava que isso ia mudar a opinião pública do Trump às vésperas da eleição e talvez mudar o resultado da eleição, mas no final acabou sendo de nada, porque, enfim, os Estados Unidos hoje em dia preferem eleger um criminoso convicto do que uma mulher, né? Enfim, detalhes. Não vou entrar muito nessa tangente, mas foi esquisito assistir esse filme anos depois, quando a mesma coisa voltou a acontecer. E mesmo tratando de um tema tão sensível, eu acho que ela tem uma certa frieza que é interessante. Eu já vi gente criticando como se fosse uma coisa ruim, entre aspas, mas eu acho interessante essa distância, por assim dizer, que elas se colocam da situação. Elas estão lá para apoiar as vítimas, né, os contatos que elas têm, mas acaba não partindo para aquela coisa muito melodramática. Não é melodramática que eu quero dizer, mas não é aquela coisa muito explorativa do sofrimento, sabe? Não tem uma Oscar tape, assim, de uma delas chorando ou de fazendo um textão, vamos galera, mulheres, motivando todo mundo. Não tem. Isso não tem. E é por isso que eu gostei do filme. Porque é bem realista, assim, é bem naturalista. Mostrando o esforço que elas têm, como que é difícil escrever um artigo que seja, um texto de 5 páginas que você lê em 5 minutos, quanto tempo que demora para aquilo ser feito, com quantas pessoas você consegue falar, quantas pessoas precisam ver aquilo e qual que é o impacto que isso vai ter, porque tem textos que saem, talvez as pessoas falem por um dia ou dois, mas depois acaba o assunto. Outros que têm impactos mais duradouros e tal. Eu acho que é esse que é meio que o caminho que o filme vai, e é o caminho que eu gostei de ter visto no filme, sem falar que eu gosto bastante das duas protagonistas. Eu gosto muito da Carey Mulligan, já falei muito dela aqui. Ela tá ótima como protagonista. As duas personagens, elas meio que têm as tramas delas, que também é sobre o debate de ser mulher e as dificuldades. As duas são mães de menina, então elas pensam muito em como tá o mundo, como que vai ser o futuro que as filhas dela vão crescer, mas sem ser muito textão, sabe? Sem ficar fazendo grandes discursos. Então isso que me pegou no filme, que me fez gostar dele. Mas mesmo assim, é um filme fácil de assistir. Os eventos, eles estão todos lá em ordem cronológica, não tem nenhuma grande loucura na timeline dele. A direção é bem tradicional, um pouco burocrática até, mas de maneira geral é um filme bastante convencional. É um filme bem fácil de assistir, um filme que as pessoas vão entender. E no final do dia eu acho que é isso. Eu não gosto de falar muito sobre o cinema tem que educar, o cinema tem que informar. Eu não acho que o cinema tem que fazer nada. Mas esse eu acho que é um filme bastante informativo. E até mesmo educativo, por assim dizer. Então, isso é interessante. E é um bom filme também. Eu gostei dele, então, né? Coisas boas, coisas boas. Ela disse tá disponível no Prime Video. Nossa, sem querer eu cliquei na foto da Zoe Kazan, que eu tô com cola aqui no celular, e ela tem 41 anos. Eu tô um pouquinho chocada, porque ela tem cara de menina. Eu jurava, assim, que se ela não fosse da minha idade, que ela seria, sei lá, uns 3, 4 anos mais velha que eu. Mas ela é 9 anos mais velha que eu. Eu tô chocada. Não, na verdade, o que me deixou mais chocada agora, que eu fui abrir a Carey Mulligan, que eu não sei porquê, eu tenho a impressão que a Carey Mulligan é mais velha. Não sei se é porque a personagem no filme dela, parece ser uma pessoa mais sênior do que a Zoe Kazan. A Zoe Kazan parece ser mais não uma estagiária, mas uma jornalista um pouquinho mais júnior, um pouquinho mais, porque as duas são botadas pra trabalhar junto, não como uma punição pra uma ou pra outra, mas como iguais, assim. Mas não sei, eu tinha na minha cabeça que a Carey Mulligan era mais velha, mas não, a Carey Mulligan, ela tem 39 anos. E a Zoe Kazan tem 41. Assim, uma diferença ínfima, são 2 anos só, gente, mas é. Mas vamos lá pro último filme desse episódio. Vamos falar do meu favorito desse mês, um dos favoritos do ano, um filme que eu ainda vou falar muito, porque tem muitas pautas que esse filme vai entrar em pauta de favoritos do ano, vai entrar provavelmente em pauta de Oscar. Eu falei dele semana passada aqui também, falando de pauta de Oscar, que é Ainda Estou Aqui. Filme novo do Walter Salles, que fazia 12 anos sem fazer filme, voltou. Ainda Estou Aqui é um filme baseado no livro de mesmo nome, do Marcelo Rubens Paiva, que por sua vez são baseados na memória dele e principalmente da sua mãe, a Helenice Paiva.
Larissa do Futuro aqui, rapidinho, dando um insert nesse episódio. A personagem da Fernanda Torres chama Eunice Paiva. Por algum motivo, eu chamei ela de Helenice e outros nomes várias vezes nesse episódio, mas é Eunice, perdão aí, gente. Que era esposa do Rubens Paiva, que foi um político nos anos 60, depois... Na época, começou a ditadura, ele se afastou da política e tal, mas mesmo assim eles eram uma família, querendo ou não, abastada, uma família de classe média alta, que vivia no Rio de Janeiro, numa bolha de intelectuais. E nos anos 70, acho que foi em 71, um belo dia, os militares vieram na casa deles, levaram o pai deles para fazer um interrogatório e ele nunca mais voltou. É essa a história do... Não é a história do filme, mas é... um resumão, assim, né, do que rolou, por assim dizer. Só que o filme não é um filme sobre ditadura, apesar da ditadura ser uma parte muito importante. Ele é um filme sobre o impacto da ditadura na vida das pessoas, mas mais que isso, ele é um filme sobre conservação de memória. Porque o filme fica 1 hora construindo essa imagem da família, construindo esse espaço, as relações, como que é o dia a dia daquelas pessoas, o que elas fazem, elas se gostam, qual que é a relação entre elas, uma tem ciúme da outra, como que é. Porque, né, tem o casal, né, o Rubens Paiva, a Helenice Paiva, e 5 filhos. Que tem idades diversas, eu acho que a mais velha deve ter uns 17, 18 anos, até o mais novo, que é o Marcelo, que ele é uma criança, deve ter uns 7, 8 anos. Então, idades mais ou menos próximas é o suficiente para ter as panelinhas, né, dos filhos mais novos, filhos mais velhos. Então, o filme gasta. Ele passa 1 hora criando esse cenário. A reconstrução de época desse filme é um negócio, assim, maravilhoso. Você se sente... Eu não vivi nos anos 70, mas eu conseguia sentir como se fosse um lugar que eu já tivesse estado, aquela casa. Aquele sentimento, aquele negócio de família unida, aquelas cores quentes, o sol entrando pela janela. Eu senti como se eu tivesse vivido tudo aquilo. Consegui fazer conexão com coisas aleatórias da minha vida, com reuniões de família, com tardes na casa da minha avó. Então, esse é um trunfo muito grande do filme, que é fazer você se conectar com ele, se importar com aquelas pessoas, mesmo com esse recorte de classe, de certa maneira, né? Mas mesmo assim, você sente como se você fosse amigo deles, como se você estivesse frequentando a casa deles. Daí, quando o pai, ele é levado, tudo muda, vira outro filme. As cores, elas deixam de existir, assim, os tons quentes viram frios, a felicidade já dá lugar à incerteza, ao medo, a muitas coisas, porque eles não sabem o que aconteceu. Ele saiu um dia e nunca mais voltou. Aí no começo fica, ele vai voltar, ele não vai voltar. Tem toda uma atmosfera de incerteza, de medo mesmo. De um jeito palpável, que você fica se colocando no lugar. No começo eu me colocava no lugar das crianças, depois eu comecei a me colocar no lugar da Helenice, porque querendo ou não, tô mais próxima da idade dela do que das crianças, mas enfim. Mas ele se desenvolve muito bem daí, principalmente partindo do princípio que a gente sabe o que aconteceu, que a gente sabe o que foi a ditadura, que a gente sabe o que aconteceu na ditadura, porque ele não mostra muitas coisas. Então não é um filme gráfico, ele não vai usar imagens chocantes para causar sensações, mas ele vai usar sons. E ele também parte do princípio que você sabe mais ou menos algumas coisas, então ele não mostra. E em alguns momentos ele não mostrar é o que deixa as coisas ainda mais tensas. Que você não tá vendo, você também não sabe o que tá acontecendo, você também tá perdido, mas você tem um pouquinho de contexto do que rolou. E esse filme faz isso com maestria. Eu acho que esses são os pontos altíssimos, sem falar a atuação, o elenco inteiro tá bom. A Fernanda Torres, claro, tá sendo elogiadíssima, tá tendo o destaque que ela merece, mas todo o elenco tá muito bom, tá entrosado. É um excelente filme, tanto como reconstrução histórica, quanto drama familiar, como drama histórico, e principalmente como uma ode à memória, porque é muito importante a gente lembrar do passado, das coisas boas e das coisas ruins. É bom a gente lembrar, é bom a gente entender e a gente manter ele vivo para evitar que ele volte a acontecer. Que as coisas que eram normais, entre muitas aspas, voltar a acontecer. Gente, é complicado a vida. Mas enfim, eu fiquei muito curiosa para ler o livro. Eu quero rever ele quando ele chegar em streaming, porque eu acho que depois que você já viu, quando você volta, tem algumas coisas, não vou dizer que são pistas, mas assim, no começo do filme, por mais que ele tenha aquela aura
de alegria, você consegue ver algumas disrupções, algumas pequenas, assim, interrupções, algumas coisinhas estão fora do lugar, mas eu acho que talvez rever faz a gente prestar um pouquinho mais de atenção nessas coisas. Ele é uma produção da Globoplay, então quando ele chegar no streaming, ele provavelmente vai chegar no streaming da Globo. Não sei se chega no Telecine antes, né, como uma forma premium de acessar ele. Também não tem uma previsão, ele ainda tá no cinema. Ele tá fazendo muito dinheiro, tá sendo uma das maiores bilheterias, assim, do cinema brasileiro, no geral. E isso é muito bom ver as pessoas indo no cinema. Eu fui assistir aqui em Bauru num sábado à tarde. A sala não tava lotada, mas a sala tava bastante cheia. E eu fiquei bem feliz, porque assim, aqui no interior, as pessoas têm uma cabecinha um pouco mais fechada. Não tô falando que é todo mundo, mas tem algumas linhas de pensamento que elas são mais comuns do que eu gostaria em pessoas aqui. Então eu fiquei bastante feliz de estar quase cheia a sessão e das pessoas saírem em completo silêncio do filme, porque é a reação que você sai em completo silêncio, pensando em muitas coisas. Quando eu saí do cinema, o único pensamento que tá na minha cabeça era como é bom viver na mesma época que Fernanda Montenegro. Nossa senhora, o que essa mulher faz só com o olho dela? É inacreditável. É inacreditável, assim. Foi quando eu derrubei as minhas lágrimas, que eu tava segurando o filme inteiro. Muito, muito bom. Recomendo demais. Se você não assistiu ainda, vá assistir, senão você vai perder sua carteirinha de cinéfilo. Você não precisa amar o filme, mas vai assistir logo. Bom, gente, esses foram os filmes que eu assisti no mês de novembro. Eu espero voltar aqui em janeiro e falar de muitos mais filmes em dezembro, porque eu tô com uma lista aqui. Agora é a hora que eu começo a bater as metas. Eu quero ver os lançamentos do ano que tem potencial pra lista, tanto de favoritos quanto de decepções, né? Porque assim eu faço uma retrospectiva legal, porque não tem tanta decepção esse ano. Eu acho que eu escolhi bem os filmes que eu queria assistir, os filmes que eu achava que eu não ia gostar, nem vi. Então eu precisava disso, preciso terminar os meus 52 filmes por mulheres. E são as duas únicas coisas que eu tô focando agora, né? Fora obrigações da minha vida que eu tenho que cumprir até o final do ano, né? Mas aí é coisa pra um outro momento. Não interessa aqui pro podcast. Não sei ainda como vai ficar o cronograma do final do ano, mas semana que vem vai ter episódio normal. Só não sei ainda sobre o que, mas vai sim. Aí a gente vai se conversando, tá? Me sigam nas redes, o @filme.a.semana no Instagram, onde eu tô mais presente, onde eu comunico, senão vai ter podcast e posto outras coisas também. E também tem o Blue Sky, que é o @lalariland, que de vez em quando eu lembro que ele existe e conto algumas anedotas da vida ou reclamo de coisas extremamente específicas. Mas enfim, qual que é a utilidade de uma rede de microtextos que não seja reclamar e jogar a conversa fora, não é mesmo? Então é isso, fiquem bem, até semana que vem, tchau, tchau.